Olá, alunos do nono ano. Estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 2, semana 3. Eu sou a professora Renata e hoje eu vou explicar para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês já ouviram falar em Teorema de Pitágoras, mas hoje nós vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Ele relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Então, a gente sempre usa o Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo, tá? O enunciado desse teorema é: a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa, tá? Então, vamos ver o que é cateto, o que é hipotenusa. Fórmula do Teorema de Pitágoras. Segundo o enunciado do Teorema de Pitágoras, a fórmula é representada da seguinte maneira: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a, ele representa a hipotenusa, tá? Então, a ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. O b representa o cateto e o c representa o outro cateto. Então, aqui está um triângulo retângulo. Por que esse triângulo é retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Então, esse lado com esse lado formaram um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ele é chamado triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, esse lado tortinho desse triângulo aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, tá? E aqui os outros lados, os lados que formam um ângulo de 90 graus, são chamados de catetos, tá? Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, tá? Que é o oposto ao ângulo de 90. E os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, certo? A soma dos quadrados dos catetos, quer dizer, a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a é a hipotenusa e b e c são os catetos, tá? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. E o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. O que é um ângulo reto? É o ângulo de 90 graus aqui, que os catetos formaram um ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus, que é o ângulo reto. Então, esse ângulo formado pelos catetos forma um ângulo de 90 graus. Identificamos ainda os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. Por outro lado, se está ao contrário a este ângulo, é chamado de oposto. Então, por exemplo, aqui nós temos um ângulo de referência, esse ângulo alfa aqui, esse que coloriu de azulzinho. Então, o cateto oposto a esse ângulo de referência, a gente chama de cateto oposto. E o cateto que forma com a hipotenusa, que está formando com a hipotenusa o ângulo de referência, ele é chamado de cateto adjacente, certo? Agora, vamos calcular a diagonal de um retângulo cujos lados medem 6 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. Observe o desenho abaixo. Então, olha, o que é a diagonal, gente? Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, por exemplo, se eu unir esse vértice com esse vértice com esse, ele já está formando esse lado aqui do retângulo, né? Então, esses dois vértices são consecutivos. O que é um vértice consecutivo? Que vem um depois do outro, tá? Então, o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos
de um polígono, ele é chamado de diagonal. Então, a diagonal está unindo esse vértice com esse do retângulo, que são dois vértices não consecutivos, tá? Então, a diagonal, o que é o diagonal? É um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono, tá? Então, essa daqui é a diagonal, tá? Ao olhar para o desenho, é possível dizer quanto mede cada lado? Então, aqui já falou quanto mede cada lado. Mas se eu só olhar para o desenho, é possível dizer quanto que mede cada lado? Sim, porque esse desenho, vocês viram que é um quadriculado, ó, a área dele é formada por quadradinhos. Então, é só somar os quadradinhos. Quanto mede esse lado aqui do retângulo, olha, que é o comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadradinhos. Então, o comprimento mede 8. Agora, a largura, que é isso daqui. Vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A largura é 6. Então, eu tenho 6 metros de largura e 8 metros de comprimento, certo? Então, ao olhar para o desenho, é possível dizer quanto mede cada lado? Sim, né? Sim, é só contar os quadradinhos, né? Contando os quadradinhos. Sim, contando os quadradinhos, né? Você consegue dizer, só de olhar para o desenho, quanto mede a diagonal? Não, a diagonal a gente não consegue dizer, tá? A diagonal não é somando, não é contando esses quadradinhos, não. Então, vocês viram que a diagonal aqui, ela formou um triângulo retângulo com os outros dois lados do retângulo, não é? Formou um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, essa diagonal, olha, vamos comparar com esse daqui que a gente já viu. Essa diagonal, ela é chamada de hipotenusa, né? Então, a diagonal é hipotenusa. Então, como que eu vou achar? Lembra do teorema de Pitágoras? Toda vez que eu vou achar, tem um triângulo retângulo, eu quero achar uma diagonal, eu quero achar esse lado, ó, qualquer um dos lados do triângulo retângulo, é só usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado, esse A é minúsculo. A ao quadrado é igual, o que é o A ao quadrado? O A, a gente viu que o A é hipotenusa, não é? Então, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, vou colocar esses dois em cima aqui, quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. C elevado ao quadrado. Então, o A é hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa é a diagonal que eu estou procurando, não é? Então, vai ser diagonal ao quadrado. O A é a diagonal que a gente está procurando. Opa. É minúsculo, viu? Diagonal ao quadrado, que é igual B ao quadrado. O B pode ser, então, pode ser o comprimento ou a largura. Vamos colocar o comprimento. O comprimento aqui não é 8. Então, 8 elevado ao quadrado mais o C ao quadrado. No caso aqui, o C vai ser a largura. A largura não é 6? Mais 6 elevado ao quadrado. Certo? E agora a gente vai calcular quanto que é 8 ao quadrado e quanto que é o 6 ao quadrado. Então, olha, diagonal quadrado, diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 64.
mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? 36. Então, 64 mais 36. Agora, vamos calcular quanto que é 64 mais 36. Pode fazer a conta aí no caderno de vocês. 64 mais 36 vai ser igual a 100, tá? 64 mais 36 é igual a 100. Pronto. Aí, achamos diagonal ao quadrado é igual a 100. Só que eu quero saber quanto mede a diagonal. Eu tenho que tirar esse quadrado daqui, tá? Então, para tirar esse 2 daqui de cima, esse 2 é o expoente, né? É uma potenciação. Eu tenho que tirar ele daqui, passar para lá. Eu passo para depois do sinal de igual com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da potenciação? É radiciação. Então, eu vou tirar o 2 daqui e vou passar para lá com a operação inversa. Raiz quadrada. Então, eu vou inserir aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. Tá? Então, o 2, ele está aqui, olha, ele é o expoente, tá? Eu tenho que tirar ele daqui. Então, aqui eu tenho uma potenciação, que quando eu tenho alguma letra ou algum número elevado ao outro, é uma potenciação. Aí, para tirar o 2 daqui, eu vou passar ele para lá com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é radiciação. Então, D igual a raiz quadrada de 100, tá? Quanto que é a raiz quadrada de 100? Então, quando eu estou achando a raiz quadrada, eu estou procurando um número que eu multiplico por ele mesmo, que dê 100. Então, por exemplo, ó, 4 vezes 4, 16. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o 10. 10 vezes 10, 100, né? Então, a diagonal é igual a 10 centímetros, porque os lados foram dados em centímetros, tá? Então, achamos a diagonal. Então, fácil, não é? A gente viu que para achar a diagonal aqui, a gente teve que usar o teorema de Pitágoras. Por que tivemos que usar o teorema de Pitágoras? Porque formou um triângulo retângulo, né? E eu tenho os lados, a medida dos lados, e estou procurando a medida da diagonal. A diagonal, ela formou ela está representando aqui a hipotenusa, tá? Agora vamos para a atividade. Atividade 1. O pátio de esportes do campus do Instituto Federal é retangular, com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. Então, sempre é bom vocês fazerem um desenho para vocês visualizarem melhor. Então, está falando que os pátios de esportes do campus do Instituto Federal ele é retangular. Então, a gente desenha um retângulo. O retângulo é diferente do quadrado, tá? O quadrado ele tem todos os lados iguais. O retângulo não. Ele tem dois lados, só dois lados deles são iguais, né? Aqui está o comprimento e a largura. Então, com 100 metros de comprimento. Então, o comprimento é 100. Opa. Vou fazer uma caixa de texto aqui. Vou colocar aqui, ó, o comprimento é 100. Vou colocar para vocês visualizarem melhor, tá? Vou aumentar aqui. Então, sempre é bom vocês fazerem um desenho para vocês entenderem melhor. Se falou que o pátio, ele é retangular, olha lá, o pátio de esportes do campus do Instituto Federal é retangular. Então, vamos desenhar um retângulo, certo? O comprimento, com 100 metros de comprimento. Colocamos aqui o comprimento, 100 metros. E 50 metros de largura. Então, vamos colocar aqui a largura. 50 metros. 50 metros de largura.
aumentar aqui. Aqui está a largura, ó, 50 metros, tá? Que é esse lado aqui. Representado pelo retângulo ABCD desta figura. Então, aqui colocamos em cada vértice um ponto A, um ponto B, C e D. Retângulo ABCD. Alberto e Bruno são 2 alunos que estão praticando esportes no pátio. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo. Então, Alberto, ele caminha do ponto A até o ponto C pela diagonal. Então, ele vai pela diagonal, ó. Ele vai do ponto A até o ponto C pela diagonal. Porque a gente pode, para ele ir do ponto A ao ponto C, ele pode passar por outros caminhos também, ó. Pode ir por A, por B e por C. Só que não, tá falando que ele caminha do ponto A até o ponto C pela diagonal, tá? Pela diagonal do retângulo. E volta pelo ponto de partida pelo mesmo caminho. Então, olha, ele sai do ponto A ao ponto C pela diagonal e volta pelo mesmo caminho, porque ele poderia voltar por caminhos diferentes, né? Só que aqui está falando que ele volta pelo mesmo caminho. Quer dizer, então, ele sai de A e vai até C pela diagonal e depois ele volta pelo mesmo caminho, tá? Quantos metros Alberto caminha, ida e volta? Então, eu quero saber a ida e a volta. Olha, ele sai do ponto A e vai até o ponto C e depois ele volta, né? Então, eu vou ter que achar para saber quantos metros que ele caminha, eu tenho que achar quanto que mede essa diagonal, não é? E depois eu vou somar, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque ele vai e volta, né? Então, vamos lá. Não formou uma diagonal? Ó, aqui tem a diagonal, né? E eu quero achar a medida dessa diagonal. Essa diagonal, ela formou um triângulo retângulo com os lados aqui. Se esse lado aqui mede 50, esse aqui também vai medir 50, não é? No retângulo, este lado é igual a esse. Então, esse aqui também vai ser 50 metros, né? E a diagonal aqui, nesse triângulo retângulo, a gente chama ela de quê? De hipotenusa. Ela é hipotenusa. Por que ela é hipotenusa? Porque ela é o lado oposto ao ângulo reto. Aqui, ó. O ângulo reto está aqui, ó. E a hipotenusa, ela é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado. Vou aumentar aqui. Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado. Vou colocar o 2 em cima, que ele é o expoente, né? O expoente tem que ficar em cima. A ao quadrado, que é igual a ao quadrado, que é igual a B ao quadrado. O 2 em cima. B ao quadrado mais C ao quadrado. C ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, ele é o quê? A hipotenusa, né? No caso aqui, a hipotenusa aqui que a gente está procurando é a diagonal. Então, vou colocar D, que é diagonal ao quadrado, que é igual a B ao quadrado. É um lado do triângulo aqui, retângulo que formou, que é 100. Vamos colocar 100 ao quadrado mais C ao quadrado. É o outro lado aqui do retângulo, que é 50. 50 ao quadrado, certo? Então, diagonal ao quadrado vai ser igual. Agora eu vou ter que achar. Quanto que é 100 ao quadrado? Gente, quando eu estou achando, por exemplo, 100 ao quadrado,
eu vou dobrar o número de zeros que eu tenho aqui. 100 não tem 2 zeros? Então, vão ser 4 zeros. E vou pegar quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. E o 100 tem 2 zeros, então eu vou dobrar, quando eu estou elevando 2 zeros ao quadrado, eu estou dobrando o número de zeros. Então, 2 eu vou dobrar, vai ficar 4 zeros. 1, 2, 3, 4, tá? 4 zeros. Mais 50 ao quadrado. Então, aqui eu tenho um zero, estou elevando ao quadrado, eu vou dobrar ele, vai ficar 2 zeros, tá? E 5 ao quadrado é quanto? 25, né? 5 vezes 5, 25. 25, e como é o zero, ali eu estou levando ao quadrado, eu vou dobrar um número aqui. Eu tenho um zero, vai ficar 2, né? Dobrando o número de zeros, 2.500. Ficou, certo? Não é vezes aqui não, viu, gente? É mais. Mais 2.500. Então, olha, 10.000, ficou 10.000 mais 2.500. Quanto que é 10.000 mais 2.500? Então, diagonal ao quadrado é igual. 10.000 mais 2.500 vai dar 12.500, certo? Eu não quero achar, não é a diagonal, então eu tenho que tirar esse 2 aqui em cima aqui dele, que é o expoente. Passar para lá com a operação inversa. Toda vez que eu mudo de membro, o que é mudar de membro? Tudo que eu tenho antes do sinal de igual é o primeiro membro. Depois do sinal de igual é segundo membro. Para eu achar a diagonal, eu tenho que deixar o D sozinho aqui. E tem o 2 aqui atrapalhando. Então, eu tenho que passar esse 2 para lá. Então, ele está... Aqui é uma operação que é a potenciação. Então, vai passar para lá, depois do sinal de igual, com a operação inversa. Vou deixar o D sozinho agora. Qual que é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Como o expoente é 2, ele vai passar para lá raiz quadrada. Tá? Então, vamos colocar aqui raiz quadrada de 12.500, tá? Então, nós vamos achar agora a raiz quadrada de 12.500. Então, entenderam? O 2 teve que sair daqui para o D ficar sozinho, né? Porque eu estou querendo achar a diagonal, o valor de D, que é a diagonal. Aqui a gente tem uma potenciação. Toda vez que eu tenho um número elevado ao outro, é uma potenciação, né? No caso aqui, a letra elevada ao quadrado. Então, vou passar para a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, raiz quadrada. Agora, a gente vai rachar a raiz quadrada de 12.500. Não sei se vocês lembram como que a gente acha a raiz quadrada, lembra? Então, vamos fatorar, para achar a raiz quadrada de 12.500, nós vamos fatorar o 12.500 por fatores primos, tá? Vamos lembrar aí como que a gente acha a raiz quadrada de um número. Então, fatorando, vou pegar o 12.500, passo o traço de fatoração aqui, e vamos dividir por números primos. Sempre começando do menor. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2, não é? 12.500 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, então ele vai dar para dividir por 2. Então, 12.500 dividido por 2 vai dar 6.250, certo? Agora, vamos ver se 6.250 dá para dividir por 2 ainda. Dá, porque ele é par, termina em 0, ele é par, então vai dar por 2. Então, vamos dividir por 2 de novo. Vamos dividindo, o resultado eu vou colocar aqui embaixo, olha. Então, vai dar 3.125, certo? 3.125, dá para dividir por 2 ainda? Não, não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Aí a gente vai ver se vai dar para dividir pelo próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Vamos ver, lembra da regrinha para a gente ver se o número é divisível por 3? Somar os algarismos? Vamos somar. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Então, a soma deu 11. 11 é um número divisível por 3? Não, não é. Então, 3.125 não é divisível por 3.
Então, vamos tentar agora o próximo número primo depois do 3. Qual que é o próximo número primo depois do 3? É o 5. Lembra da regrinha do 5? Quanto que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5, né? Então, termina em 5, então ele é divisível por 5, né? Ó, 3.125 terminou em 5, então dá para dividir por 5. Vamos colocar o 5 aqui e dividir. Dividido por 5 vai dar 6, 2 e 5, 625. Vamos ver se 625 ainda dá por 5. Dá, porque ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Vamos colocar o 5 aqui e fazer a divisão. 625 dividido por 5 vai dar 125. 125, dá para dividir por 5 ainda? Dá, porque termina em 5. Então, vamos dividir 105 por 5. Coloco o 5 aqui e o resultado aqui embaixo do 125. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dá por 5 ainda? Dá, porque termina em 5. Vamos colocar o 5 aqui e vamos dividir. 25 por 5, tá? 25 dividido por 5 vai dar 5. Opa. 5, porque 5 vezes 5, 25. 5 dá para dividir por 5 ainda. Então, vou colocar o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Quando deu 1, acabou a fatoração. Agora, a gente está fatorando para quê? Para a gente achar a raiz quadrada, não é? Se eu vou achar a raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2 e coloco 1 ali. Então, olha, tem outro 2 para juntar com esse? Tem esse de baixo aqui, não é? Então, eu vou colocar de vermelho aqui, esses 2 que eu vou juntar. Juntei ele. Por que eu estou juntando de 2 em 2? Porque eu estou achando a raiz quadrada. Então, vou agrupar de 2 em 2. Juntei de 2 e coloca 1 aqui. Agora, eu vou ver, eu vou multiplicar agora por... Tem outro 5 para juntar com esse? Tem. Então, vamos mudar a cor aqui. Vou colocar de azul, vai. Azul escuro. Esses 2 5 aqui. Juntei esses 2 5 e coloca 1 aqui. A gente vai multiplicar agora, tá? Depois, tá? Vezes. Agora, eu tenho outro 5 aqui, olha. Tem outro 5 para juntar com esse? Tem. Eu vou juntar de 2 em 2, porque estamos achando a raiz quadrada. Vou colocar um verde aqui. Nos 2 5 que eu vou juntar. Juntei e coloca um 5 aqui, tá? E esse 5, tem outro para juntar com esse? Não, esse não tem outro. Então, se eu não tenho outro 5 para juntar com esse não vai sair da raiz quadrada, tá? Eu vou colocar vezes, mas vou colocar ele aqui, só que ele vai ficar dentro da raiz quadrada. Então, vamos colocar uma raiz quadrada aqui para o 5. Raiz quadrada de 5, viu? Por que ele não saiu? Porque não teve outro para juntar com ele. Então, ele vai ficar dentro da raiz quadrada, tá? Então, olha, a gente junta de 2 em 2, tem outro 2, juntou esse 2 com esse, colocou 1 aqui. Juntou esse 5 com esse, colocou 1 aqui. Esse 5 com esse, colocou 1 aqui. Agora, esse 5 não teve outro para juntar com ele. Então, ele vai ficar dentro da raiz quadrada. E agora, a gente vai multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Eu não vou poder multiplicar com esse 5 aqui, não. Por quê? Esse 5 está dentro da raiz quadrada. Então, eu só vou multiplicar os que estão fora da raiz quadrada. E esse 5 vai continuar dentro da raiz quadrada. Então, vamos repetir aqui, 50 vezes raiz quadrada de 5, tá? Pronto, achamos a raiz quadrada de 12.500, que é 50 vezes raiz quadrada de 5. Nesse exercício aqui, falou para considerar a raiz quadrada de 5 igual a 2,24, porque é um valor aproximado, tá? Se você colocar na sua calculadora 5 raiz quadrada, vocês vão ver que vai dar um número infinito, tá? Mas aí, então, a gente usou um valor aproximado, vamos usar um valor aproximado, que é 2,24, tá? Então, vamos substituir a raiz quadrada de 5 por 2,24. Então, o 50 está multiplicando aqui a raiz quadrada, a raiz quadrada de 5,
Então, nós vamos fazer 50 vezes raiz quadrada de 5, a gente vai usar 2,24, que é o valor aproximado, tá? E agora nós vamos multiplicar 2,24 por 50. 24 vezes 50. Vou colocar mais para cá. Vou multiplicar aqui embaixo para vocês verem. Vezes 50. Então, para multiplicar, a gente começa primeiro a multiplicar o zero aqui. Vamos sempre o algarismo que está primeiro, né, da direita. Então, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 2, 0 também. Agora, vamos multiplicar o 5. Se eu for multiplicar o 5, eu começo aqui, ó, embaixo dele, tá? Então, o 5 vai multiplicar o 4, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o outro 2. Então, 5 vezes... Opa. Vou começar aqui embaixo dele, aqui. Vou multiplicar o 5. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais o 2, que foi 12. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Olha, 5 vezes 4, 20. Coloco 0, vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais o 2, que foi 12. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Agora a gente vai somar. Vamos somar agora. O 0, tem algarismo aqui embaixo dele para somar com ele? Não, então eu vou descer ele, tá? Opa. Vou descer o 0. Esse 0 com esse 0, a gente vai somar. 0 mais 0, 0. Vou colocar alinhadinho, tá, gente? Porque senão dá errado. 0 mais 2, 2. Vou colocar alinhado para somar os que estão na mesma linha. E o 1 não tem nenhum algarismo aqui em cima para somar com esse 1 que está embaixo. Eu vou descer ele e o outro também. Só que agora, gente, nós temos que prestar atenção em uma coisa. A gente está multiplicando o número decimal, né? Lembra quando a gente está multiplicando o número decimal? Ó, a gente tem que contar agora o número de casas decimais para colocar a vírgula no resultado. Então, aqui, 2,24, ele tem duas casas decimais, porque ele tem 2 algarismos depois da vírgula, né? O 50, ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Então, nós vamos contar duas casas da direita para a esquerda e vamos colocar a vírgula. 1, 2. E colocar a vírgula. Então, ficou o número inteiro, né? 112. 112 é a medida da diagonal, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que D é igual a 112 metros, né? Que é a medida da diagonal que a gente está procurando. Só que agora está perguntando, olha o que está perguntando. Quantos metros Alberto caminha, ida e volta? Então, 112, ele caminhou na ida, para ir de A até C. E mais 112, ele vai caminhar na volta. Então, para saber quantos metros ele caminha, eu vou ter que fazer 112 mais 112. 112 mais 112, não é? Porque, ó, 112 é a medida dessa diagonal, né? Então, na ida ele vai e caminha 112, mas na volta 112. Coloquei 122 aqui. 112, tá? Então, vamos somar. Vai dar 224 metros. Então, vamos colocar a resposta aqui. Quantos metros Alberto caminha? Vou colocar aqui. Vou colocar a resposta aqui embaixo mesmo.
Resposta. Alberto caminha ida e volta 112 metros, certo? Entenderam? Então, quando eu estou achando a medida da diagonal, achei 112 metros, só que ele vai e ele volta, e está perguntando quantos metros que ele caminha ida e volta. Então, 112 mais 112, certo? Agora, vamos para a atividade 2. Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. Então, vamos desenhar. Sempre bom, quando tem uns probleminhas assim, gente, é bom vocês desenharem que a gente visualiza melhor. Faz de conta que isso aqui é um poste, tá? Essa reta aqui, ela é um poste. Esse poste, ele tem 8 metros de altura, né? Eu vou escrever aqui, vou colocar uma caixa de texto aqui para escrever 8 metros. 8 metros. Aqui está o poste de 8 metros de altura. A sombra projetada desse poste no chão possui 6 metros naquele horário, certo? Então, esse poste, ele projeta uma sombra no chão aqui, de 6 metros. Então, vamos ver. Vamos desenhar aqui a sombra que ele projeta no chão, olha. Projeta no chão uma sombra de 6 metros, tá? Falou naquele horário, porque cada horário, né, a sombra... Vou escrever aqui 6 metros, certo? Sabendo que o poste forma um ângulo de 90 graus com o solo, aqui, ó, aqui o poste formou, esse aqui é o solo, ele formou um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Qual a distância do garoto até a coruja? Então, o garoto está aqui, ele está observando uma coruja no alto do poste, aqui está a coruja, ó, está bem no alto, tá? Imagina a coruja aqui. E eu quero saber a distância do garoto até a coruja. Então, vai ser essa distância aqui, ó. Certo? Aqui está o garoto e aqui está a coruja. Então, eu quero achar essa distância, que é a hipotenusa, não é? Que a gente está achando. Vamos colocar isso aqui, x, porque é um valor que eu não sei, tá? Então, nós temos a hipotenusa ao quadrado, né? Que é o A ao quadrado, lembra? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, né? O A ele é a hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa a gente não tem o valor que a gente está procurando, né? Que é o valor de x. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado, chamei de x, tá? É igual b ao quadrado, vamos colocar 8 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é 6 ao quadrado, certo? E agora vamos achar quanto que é 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado é igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Certo? Então, x ao quadrado vai ser igual... Vamos somar agora. 64 mais 36 vai dar 100. Não posso deixar assim, porque ainda não acabou. Tem que tirar esse 2 daqui, né? Aqui eu tenho uma potenciação, x elevado ao quadrado. Eu estou elevando algum número a outro, é uma potenciação, né? Eu passo para lá com a operação inversa. Eu vou tirar esse 2 aqui, passo para lá com a operação inversa e vai ficar raiz quadrada, né? O inverso da potenciação é radiciação. Então, vamos colocar uma raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 100, certo? Quanto que é a raiz quadrada de 100?
Quando eu estou achando a raiz quadrada de um número, eu estou vendo, como sem um número menor, gente, não preciso fatorar para achar a raiz quadrada, não. Porque o 100 não é um número grande. A gente já é mais fácil da gente achar. Porque quando eu estou procurando a raiz quadrada de um número, eu estou vendo um número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10, 100. Não é? Então, x é igual a 10. 10 o quê? Cuidado em metros, né? 10 metros, tá? Então, qual é a distância do garoto até a coruja? 10 metros. Aí, coloca a resposta aqui. A distância do garoto até a coruja é de 10 metros, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. São atividades que podem ajudar vocês muito a resolver as atividades do PET. E até a próxima aula.